O ex-presidente Jair Bolsonaro rebateu pelas redes sociais a narrativa que vem sendo propalada pela extrema esquerda, que culpa o mercado, entre aspas, pela alta do dólar e busca perseguir e punir inimigos imaginários do regime de Lula. O ministro de Lula, Paulo Pimenta, afirmou pelas redes sociais que a alta do dólar se deve à ação de pessoas não identificadas que precisam ser punidas por crime de lesa pátria. Ele publicou: grave, a indústria da fake news está trabalhando para a alta do dólar. Segundo a apuração da Globo News, um perfil vinha divulgando aqui no X uma série de declarações falsas atribuídas a Gabriel Galípolo. Influenciadores do setor financeiro repercutiram as mentiras, causando pânico no mercado e fazendo o dólar disparar. O perfil de fake news foi apagado, mas os criminosos serão encontrados e responsabilizados. A internet não é terra sem lei e quem comete crimes contra o Brasil não ficará impune. Bolsonaro disse: esse é o novo normal na democracia relativa brasileira. Um país onde quem poupa e investe, brasileiro ou estrangeiro, é tratado como inimigo político. Nossa situação é tão absurda que esquerdistas que vivem às custas da sociedade hoje se sentem confortáveis para pedir, sem vergonha e à luz do dia, que o STF dispense aos brasileiros e estrangeiros que poupam e investem seu dinheiro no Brasil o mesmo tratamento autoritário dado aos presos do 8 de janeiro. Para essa gente, se os investidores tentam se proteger da política econômica desastrosa do governo Lula, é complô. Se o povo questiona, é golpe. Se alguém discorda, é crime. Se um parlamentar critica a contaminação ideológica da Polícia Federal e do Judiciário, é perseguido, indiciado e silenciado. Se não abaixa a cabeça, tem que ser responsabilizado, entre aspas. Que democracia é essa, onde só um lado pode falar, onde só os que aplaudem estão verdadeiramente livres para expressar sua opinião? O primeiro alvo foi a oposição, depois a imprensa independente, agora o mercado. No final, só sobrará o silêncio e eles com poder para controlar tudo. A economia, a opinião pública, nossas vidas e até a verdade, entre aspas, por meio da regulamentação das redes. Quando foi que ter opinião virou vandalismo? Quando foi que se tornou normal o governo ameaçar os pagadores de impostos que o sustentam? O problema não está na reação do mercado. O problema está em quem insiste em governar pelo medo e pela censura, sem responsabilidade fiscal e impondo uma carga tributária cada vez mais pesada e proibitiva. A esquerda quer tratar reação econômica como vandalismo, mas esquece que quem manda no mercado é a confiança. E confiança não se impõe no grito, muito menos na base do medo e da censura. Se o mercado caiu, será que é porque o cenário atual inspira confiança ou porque ninguém aguenta mais tanta insegurança jurídica, perseguição política e incompetência econômica? O jogo é claro. Primeiro tentaram calar a oposição, depois a imprensa, agora o mercado. O próximo passo, silenciar você. Ou a sociedade brasileira reage, sempre dentro da lei, ou todos serão tratados com a mesma covardia dispensada pelo Estado contra mim, contra meus aliados e contra meus apoiadores. Diversos cidadãos também responderam à narrativa de Paulo Pimenta. A ex-deputada Alê Silva disse: risadas, a alta do dólar agora é culpa de um perfil falso no X. Até parece que economistas vão se basear em postagens de perfis secundários. Nem mesmo um fake consegue ser pior do que as falas do próprio Barba. A jurista Érica Gorga esclareceu: ministro Paulo Pimenta, o mercado não é burro e não se informa sobre o Galípolo em perfis secundários do X. As declarações e ações oficiais do próprio governo é que estão causando pânico por sua falta de sensatez e racionalidade econômica. Por favor,
Pare de divulgar fake news sobre quais são as reais razões para a alta do dólar. Por que o dólar disparou e atingiu cotação recorde? 1. Lula declarou que ninguém no mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. 2. As despesas desenfreadas das contas públicas mostram que Lula é o governo mais irresponsável fiscalmente de todos os tempos, fora o governo Dilma. 3. Ontem, o governo Lula retirou do projeto de lei de diretrizes orçamentárias dispositivo legal que obrigaria o governo Lula a fazer ajuste fiscal mais rigoroso em 2025. 4. A reforma tributária aprovada ontem na Câmara vai aumentar os impostos do povo brasileiro. O Brasil se tornou o país com IVA, Imposto sobre Valor Agregado, mais alto do mundo. Isso é péssima notícia para a economia do país. 5. A conclusão óbvia dos itens 3 e 4 acima é que todos os brasileiros serão obrigados a bancar a gastança desenfreada do governo Lula, a qual tende a aumentar devido à retirada da exigência de ajuste da LDO, item 3. 6. O mercado, que não é burro, entendeu corretamente que o governo Lula está praticando política econômica suíça e que a economia brasileira não vai se sustentar. A tendência é de destruição da economia nacional. Por isso, o dólar disparou. 7. Qualquer comercialização do dólar neste cenário é fruto da racionalidade e análise técnica dos agentes do mercado. O cidadão Elton Souza disse: investidores altamente preparados conhecem a postura de cada gestor do Banco Central e do mercado, altamente comunicativos, mas a Esquerdolândia diz que eles movimentaram bilhões por causa de um perfil no X. Isso é definitivamente debochar da cara do povo. O internauta Alexandre Moreira disse: eu tento imaginar uma corretora na Faria Lima, com sede em Nova York, com milhares de consultores e escritórios espalhados no mundo todo. Aí um estagiário, na hora do almoço, vê um vídeo de um perfil do X e conta para o chefe dele. Daí gera tudo isso. Consegue imaginar? Isso é o PT. O vereador eleito Lucas Pavanato questionou: a culpa nunca é do Lula, né? Não tem como negar que os petistas são bem criativos quando o assunto é uma mentirinha. O jornalista Leonardo Coutinho disse: ministro, o Banco Central injetou bilhões de dólares, bilhões, em uma série de leilões e nem fez cócegas no câmbio. O senhor acha mesmo que um post mentiroso com tração baixíssima é responsável pelo agravamento da crise? Vou pegar emprestado uma palavra que os senhores gostavam tanto. O negacionismo não vai ajudar em nada. O país está acelerando rumo ao iceberg e os senhores insistem em buscar alguém para colocar a culpa ao invés de mudar a rota. A deputada Rosângela Moro ironizou: dólar subindo, vamos regular as redes. O corretor Diego Maravalhas perguntou: vocês acham que todos são burros como os eleitores do Lula? O ex-deputado Deltan Dallagnol compartilhou matéria que dava conta que a AGU de Lula acionou a PF de Lula para investigar a suposta notícia falsa e disse: a Polícia Federal, a pedido da Advocacia Geral da União, vai investigar criminalmente o que era claramente uma página de sátiras aqui no X. Um dos posts dizia que Nath Finanças era cotada para a diretoria do Banco Central de Galípolo, o que qualquer um com o Tico e o Teco funcionando sabe se tratar de um meme. Na Coreia do Norte, é proibido usar calça jeans, biquíni, ter fotografias, religião, internet, passar na frente de imagens do líder supremo, sem fazer reverência, dobrar jornal, etc. Aqui no Brasil, a AGU diz que memes causaram aumento do dólar e pede para a Polícia Federal investigar. Já chegamos ao nível de tirania em que repressão e censura se tornam cômicos, patéticos, ridículos, dignos de piada. O advogado Marcos Rosa respondeu:
Sim, está nesse nível. Lembra as bizarrices de Chaves ou Maduro para tentar justificar algum absurdo. O advogado Bruno Porto acrescentou: se cuspir no chão, o desgoverno chama a PF. Tentam mascarar incompetência e corrupção com opressão. O ex-deputado Paulo Martins afirmou: agora a imbecilidade é oficial. Os irresponsáveis do governo e da imprensa querem esconder o óbvio. O que atrapalha a economia no governo Lula não são as notícias falsas, são as trapalhadas verdadeiras. O escritor Hermínio Nadeu disse: atribuir a publicações nas redes sociais a escalada do dólar é chamar os banqueiros brasileiros de imbecis, como se os mesmos guiassem suas estratégias por postagens no X. A sanha para regular as redes sociais não tem limites e agora usam isso como argumento. Chamam os banqueiros de idiotas que guiam suas estratégias por postagens para fazer os brasileiros incautos de idiotas com o objetivo de esconder o fracasso econômico do governo. O consultor Daniel Scott apontou: o mais alucinante dessa história é que não são as fake news, mas sim esse tipo de notícia que faz o dólar disparar, porque mostra que 1. A mídia está vendida ao governo, 2. A Polícia Federal virou ferramenta de perseguição estatal, 3. O governo está doido para regular as redes sociais. Quem vai querer investir em um país assim? Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.